André, vamos começar, tá? Então, agora eu vou... muito bom, obrigado aí, tem várias empresas presentes hoje. Eu queria agradecer, tá? Que vocês sempre aproveitem a oportunidade de estar participando. São eventos curtos, esse Mini Meets, a proposta é um de 45 minutos, para trazer aquilo que realmente, pontuando com o convidado, o tema que ele mais quer destacar. Então, esses mini-meets são todos gravados, então quem não conseguiu participar ou depois quer compartilhar com a sua equipe, com o seu time, vocês vão receber o link, que ele vai estar na TV Hospitalidade, no site do IP, tá? Então, eu vou pedir só mais uma vez que todo mundo deixe o seu áudio e a sua câmera na cor vermelha, ou seja, deixem eles aí desligados para que possa ter uma comunicação melhor aí na plataforma, ok? Então, vamos começar. Eu queria, primeiro agradecer muito ao André. O André foi uma recomendação de uma pessoa muito querida que está conosco já aqui hoje. Ela realmente diz que é imperdível participar, a experiência, a vivência, ou seja, o carisma do André. Então, eu já chamo você de André. O André Freitas está conosco aqui em cima. E eu vou pedir para o André mesmo vai tratar do tema hoje, falando sobre comunicação consciente, né, os benefícios da comunicação e do comportamento assertivo. E melhor do que eu fazer a apresentação do André, eu acho que ele mesmo pode contar um pouquinho da trajetória dele. Então, nós vamos deixar o André aí por uns 30, 35 minutos, e em seguida, vocês, ou até durante a apresentação do André, vocês podem ir fazendo as perguntas, mas nós vamos deixar para o final, para que ele possa responder com tranquilidade. E lembrando também a todos os membros, acabamos de disparar um café da manhã que vai acontecer semana que vem. Esse, no caso, é aberto ao público, é gratuito. É lógico que nós deixamos uma participação maior para as empresas que são membros do programa aí de excelência, tá? Mas outros convidados que vocês possam compartilhar, outros colegas, serão bem-vindos. E nós vamos falar sobre como são tratados os resultados das pesquisas de satisfação, NPS e outros indicadores na melhoria de processos de pessoas para promover uma boa experiência do cliente. Vamos trazer a Betânia Gattai da Unilever, uma pessoa que está há bastante anos aí no mercado e hoje responsável por toda a parte de engajamento Brasil e América Latina, no caso da Unilever. Ok? André, muito obrigado, André Freitas, agora da Gratitude, é com você. Obrigado, Beatriz, obrigado pela oportunidade aí que vocês estão dando para a gente compartilhar experiência, conteúdo com o pessoal aí da área de hospitalidade. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Perfeito. Vamos lá. Perfeito, André. Só aumentar. Isso, tá. Aí, vamos lá. Aí, perfeito. A tecnologia a nosso favor sempre. Isso. Rezando para tudo dar certo, né? Só pedindo para as pessoas deixarem os seus áudios, os seus vídeos na cor vermelha, por gentileza. Isso, maravilha. Bom, então, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Alessandra, super querida, que fez essa ponte com o IBHE. E a gente hoje vai falar sobre comunicação consciente, né? Cada vez mais a gente trata desse tema nos nossos processos de desenvolvimento na Gratitude. Já faz mais ou menos uns 5 anos que a gente vem percebendo essa necessidade de tratar a comunicação como desenvolvimento humano, e a gente vai trazer aqui alguns conceitos, algumas práticas que a gente aplica nos nossos processos. A gente sempre deixa claro que nós não somos donos da verdade, o que a gente traz são as nossas percepções, as nossas visões, as nossas práticas que têm funcionado até então. E a gente vai compartilhar um pouco disso com vocês todos. Fiquem à vontade para fazer as suas anotações, as perguntas, e eu vou procurar deixar um bom tempo para a gente trocar ideia, tirar dúvidas e etc, etc. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos ao nosso tema de hoje. Rapidamente, para a gente nem perder tanto tempo assim, eu sou o André Freitas, sócio da Gomera Gonzaga, que está aí junto, assistindo. Nós somos sócios da Gratitude, uma empresa de
desenvolvimento humano, trabalhamos com várias metodologias, em vários formatos, então quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, acessando o nosso site, vocês têm todas as informações nossas e da empresa. Então sejam todos bem-vindos também, tá bom? E para a gente começar logo com o assunto, se a gente está trazendo algo sobre comunicação consciente, o que será que é uma comunicação inconsciente? Como é que eu vou saber se eu estou tendo uma comunicação consciente hoje ou não? Né? Então, a gente vai definir um pouquinho a diferença entre essas duas comunicações. Né? Então, primeiramente, uma comunicação inconsciente é uma comunicação que é muito instintiva, reativa, é a forma como a gente se expressa e responde aos estímulos da maneira como a gente está acostumado a fazer, a forma como a gente aprendeu a se comunicar. Né? Então, ela é muito mais reativa do que você pensa, busca uma opção melhor e você traz isso como resposta. A comunicação consciente, ela exige presença e atenção, cada vez mais. Então, é um momento que você pensa, entende tudo que está envolvido ali, e com a prática, esse processo acaba sendo muito mais rápido. Tá? Mas a gente precisa exercitar bastante. A comunicação inconsciente, ela tem um objetivo muito claro de defesa e de sobrevivência. Né? Então, é uma comunicação que eu estou o tempo todo me defendendo, justificando. A comunicação consciente, o objetivo principal dela é de trazer conexão entre as pessoas. E a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Na comunicação inconsciente, eu levo em consideração, geralmente, os meus interesses, os meus sentimentos e as minhas necessidades. Eu não dou espaço, nem atenção e nem importância para os nossos interesses, os nossos sentimentos e as nossas necessidades, né? E quando a gente não leva isso em consideração, a gente não cria conexão. Na comunicação inconsciente, eu geralmente quero ganhar do outro. Eu quero me colocar à frente do outro. Na comunicação consciente, eu quero ganhar com você. É a situação ganha-ganha que a gente fala tanto por aí, e vamos ver se hoje a gente traz algo mais prático para a gente chegar a esse resultado. Na comunicação inconsciente, existem padrões de comunicação. A gente fala que todos nós temos um mindset de comunicação. Então, a forma como a gente se comunica, ela é toda pautada em padrões. Então, para esse tipo de estímulo, eu respondo dessa forma. Para esse outro tipo, eu respondo dessa forma. Né? O que a gente questiona é que, com as mudanças que a gente tem no nosso mundo VUCA hoje, né, em velocidade, incerteza, e a tecnologia exigindo que a gente se comunique de uma outra forma, o quanto que esses padrões que eu tenho, eles estão valendo ainda para esse novo contexto, tá? Na comunicação consciente, eu também tenho padrões, mas eu tenho a consciência que eu tenho a flexibilidade de alterá-los de acordo com a necessidade e o contexto. Então, eu não fico preso aos padrões do passado, né? Várias pesquisas de neurociência dizem que em comunicação a gente usa os mesmos padrões de comunicação de milhares de anos atrás. Então, como que hoje, nesse mundo diferente, nesse novo normal, né, que a gente está vivenciando agora, né, como que a gente pode ter uma melhor performance em comunicação, atendendo às demandas desse novo contexto. Então, a gente vai agora aprofundar um pouco mais isso. Na gratitude, quando a gente trabalha desenvolvimento em comunicação, nós trabalhamos 3 pilares: escutativa, assertividade e a linguagem de conflito. Então, nos processos de desenvolvimento, a gente aplica assessments para verificar qual o nível de escuta ativa que essa pessoa tem, de assertividade, de linguagem de conflito.
tá? E a gente vai explicar cada pilar desse, como ele funciona e como vocês se identificam em cada um desses, identificando até pontos de melhoria que vocês podem pensar a respeito, tá bom? Então, só que para a gente começar a falar desses 3 pilares, eu preciso calibrar todo mundo na mesma página. Como? Né? Olhando para essa foto, e aí eu vou pedir a ajuda da Beatriz, olhando o chat, eu queria que vocês escrevessem no chat o que você vê nessa foto. E aí, se a Beatriz puder ir lendo, né? Então, eu vou dar 1 minuto aí para saber o que os participantes estão vendo nessa foto. Pode deixar, André, estou acompanhando. Você quer que Isso. eu leia no final? Vou lendo no final ou todo mundo junto ou vou lendo agora? Pode ir lendo. Pode ir lendo? Olha, primeiro um noivo se preparando para a cerimônia, um momento especial, uma flor de lapela, pérolas, um noivo ou um padrinho, um noivo, uma flor, um terno, uma gravata, um noivo, um casamento, leveza, ocasião especial. Olha quantos olhares diferentes. Quantos Flores, olhares? paz, festa, beleza. Muito. Olha, eu tô achando que eles são muito criativos, hein? Muito bem. Tô gostando aí. André, ó, cuidado, você vê, André, nós começamos com noivo e nós já estamos no bom gosto, na beleza, na paz, já estamos nos sentimentos. Exatamente. Então, assim, a gente já começa a mudar a nossa percepção. Então, o meu convite para vocês, que a gente vai calibrar todo mundo aqui para esses próximos minutos, o que o André está vendo nessa foto? Eu estou vendo uma pessoa, eu não posso dizer se é um homem ou uma mulher, 100% de certeza. Eu estou vendo um pescoço. De repente pode ser uma mulher vestida com terno, né? Eu estou vendo uma pessoa vestida com um paletó, eu não sei se ela está usando uma calça ou uma bermuda, uma gravata escura, que provavelmente deva ser preta, uma flor na lapela, umas florzinhas pequenininhas, umas pérolazinhas. Eu não sei se ela está numa sala, numa igreja, eu não sei se é dia ou noite. Tudo além disso é interpretação e julgamento, tá? Então, cada pessoa, quando chega a uma imagem, ela vai interpretar de acordo com o seu próprio mundo, com a sua experiência, com as suas referências, né? Qual que é o meu convite quando a gente fala em comunicação? Então, imagem gera interpretação. Mensagem também gera interpretação. Então, a gente começa, a partir de agora, pensar diferente. Então, o que você realmente ouve neste fato, nesse diálogo, nesta conversa, tá? Então, quando eu receber uma mensagem, a partir de agora, eu não vou levar em consideração o meu mundo, as minhas referências. Eu vou estar olhando para o outro. Então, estamos todos calibrados agora. A gente passa, então, para o primeiro pilar, tá? Escutativa. Eu vou mostrar primeiro para vocês o que não é uma escutativa. Então, uma escuta com julgamento ou interpretação, sem presença e sem empatia, ela funciona dessa forma. André, desculpa te interromper, André. Eu só vou pedir que para as pessoas, por favor, deixem seus áudios e seus vídeos desligados na cor vermelha, por gentileza, para não entrar som externo. Agradeço, viu? Tranquilo. Então, a gente vê os 2 bonequinhos de costas. O da esquerda, ele vai emitir uma mensagem para o da direita. O da direita, ele vai interpretar, ele vai julgar, ele vai emitir uma opinião sobre a mensagem. Ele pode responder com conselho, ele pode trazer uma comparação com o seu momento, né? Então, ele, na verdade, está trazendo a história dele, o contexto dele para essa mensagem.
Quando ele responde para essa pessoa com essa base, a comunicação e a conexão não estão efetivadas. E como que o emissor ele se sente ou pensa? Ele não me ouviu, ela não me entende e não era isso que eu precisava. Então, essa aqui é o que geralmente a grande maioria das pessoas tem como uma comunicação inconsciente. Quando eu trago consciência e presença e não julgamento e empatia para esse processo, e aqui a gente vê muito de hospitalidade. Tem que ser assim, não é? Então, eu recebo uma mensagem usando a minha escutativa sem julgamento, né? O que eu vou buscar nessa mensagem dele? Qual a intenção por trás dessa mensagem? O que ele está querendo dizer efetivamente com isso? Como ele está se sentindo? E quais são as necessidades que ele não está atendendo? Tá? Quando eu tenho consciência disso, eu consigo responder para ele de diversas formas, para gerar mais fluidez. Eu posso parafrasear. O que é parafrasear? É eu repetir aquilo que o outro trouxe como mensagem para trazer mais entendimento. Então, disso tudo que você me trouxe, eu entendi isso, você precisa disso, disso. É isso. A gente confirma o que o outro traz, né? Eu posso fazer uma pergunta poderosa, que a gente chama, que é uma pergunta que não é conselho, não é interpretação. André, pergunta. desculpa interromper, mas eu vou brincar com você. Você é o único que está com o microfone aberto, o som só pode estar vindo daí. Você tem alguma coisa batendo, alguma coisa aí por acá? Não, aqui não. Não? Não. Tá bom, pode, continua. Não sei de onde é. Obrigado, André, desculpe. Tem problema. E a gente pode usar uma pergunta poderosa para ampliar a percepção do emissor, né? Então, para ele ter uma visão maior de um problema, de um conflito e etc. Ou eu posso simplesmente acolher e reconhecer aquilo que ele manda como mensagem. Não necessariamente eu preciso dar uma resposta para ele. Pode ser que ele queira só que eu ouça o que ele tem a dizer. Tá? Quando a gente faz dessa forma, o emissor ele se reconhece na minha fala e na fala dele mesmo. Quando ele fala, né, ou quando o outro repete aquilo que ele fala, ele se reconhece e ele traz mais clareza e objetividade para o processo de diálogo. Né? No outro anterior, geralmente o diálogo tende a ser bem curto. Nesse caso aqui, a gente gera curiosidade e gera uma conexão mais profunda, tá? Tem um exercício que geralmente a gente propõe quando a gente está em workshop presencial ou quando a gente tem salas virtuais. Em duplas, o emissor conta em 2 minutos qual foi o maior desafio ou dificuldade que ele teve, né, durante a semana, nesse dia, nos últimos 15 dias. O receptor ouve e tem 3 minutos para parafrasear e fazer uma pergunta poderosa para ampliar a percepção dele sobre o assunto. E vocês podem trocar de posição. Isso aqui pode ser usado para conversas one-on-one. Tá? Então, quando você tem algum feedback, algum problema que você queira ajuda, você pode usar até esse processo para você ampliar a escutativa e gerar um diálogo mais objetivo. Tá? Aqui a gente traz alguns exemplos de perguntas poderosas. Tá? Então, são perguntas que, se você usa normalmente no seu dia a dia, são perguntas que a gente usa em processos de coaching, ou então numa conversa de feedback, para a gente ampliar a percepção do outro, sem que tenha nenhum tipo de crítica, julgamento, aconselhamento embutido nele, tá? Então, quem quiser bater uma foto, então, no vídeo mesmo, acessar, vocês têm essas perguntas. A dica é: guardem essas perguntas na gaveta, em algum lugar que vocês possam acessar, porque elas podem ser necessárias em algum momento, tá bom?
Partindo para o segundo pilar, a gente vai falar de assertividade, tá? Normalmente, quando a gente perguntar, mas o que é ser assertivo? Geralmente as pessoas falam, é ser direto ao assunto, objetivo. Não é só isso, tá? Assertividade, ela está muito ligada a como eu me comporto diante de uma comunicação, diante de um conflito, diante de um diálogo, tá? E aí, dependendo do meu comportamento ou reação, ou como eu me sinto à vontade ou não nessa conversa, eu vou admitir mecanismos de defesa e aí eu vou me comunicar dessa forma nessa relação. Então, a gente coloca em dois eixos, mecanismos de defesa de agressividade e no outro de passividade, tá? Quando eu assumo essa posição de defesa em agressividade, geralmente eu quero ganhar do outro, eu adoto uma postura defensiva ali, mas muito mais para me proteger dentro dessa guerra que eu crio. Eu posso a raiva, o controle do outro, a manipulação e até o desprezo para poder me fazer ser ouvido ou ganhar nesse processo todo, tá? Do outro lado, se eu tenho um agressivo, possivelmente eu tenho um passivo nesse processo, porque uma coisa alimenta a outra, né? Geralmente, diante de um conflito, eu posso adotar uma posição passiva. Eu acho que o conflito é maléfico, ele não é positivo, eu não vou ganhar nada com isso. É algo que me desgasta muito, né? Então, geralmente, a gente concorda ou desiste do diálogo muito facilmente, né? Eu sou manipulado, né? Mas mesmo manipulado, nessa posição, eu não fico irritado e nem incomodado. Eu fico numa zona de conforto. Eu simplesmente aceito essa situação, tá? Num outro ponto, a gente tem algo que é em cima do muro. Eu nem sou agressivo e nem sou passivo, né? Geralmente nessa situação, eu sinto incômodo diante de uma conversa, de um relacionamento, mas eu não sei expressar aquilo que eu sinto, aquilo que eu preciso. Então eu fico incomodado, mas sem saber como resolver a situação, né? A gente fala que nesse caso você está com um sapo não digerido que arranha a garganta. Então tem um incômodo grande, a pessoa está ali para você falar, desabafar, trocar, dialogar, ela está disposta a isso, mas você deixa para depois, fica uma conversa velada. A pessoa vira as costas, você fala mal dela. É algo assim, tá? E aí no quadrante de assertividade, ele fica fora disso. A gente não tem mecanismos de defesa, né, nessa questão de comunicação, né? A gente fala que a assertividade, ela é uma filosofia de vida, né? É como se a gente se permitisse ser vulnerável para trazer à tona a verdade sobre os meus direitos, os meus sentimentos e as minhas necessidades. Então, eu trago muita clareza, eu tenho vocabulário de sentimentos, de necessidades, e eu expresso isso com clareza, dizendo o que eu preciso nessa relação para melhorar o nosso relacionamento e para a gente chegar a uma solução também ganha-ganha, tá? E aí eu queria que vocês, olhando para esses 4 quadrantes, saber se vocês se identificam mais ou menos com um desses quadrantes, né? Então, assim, na maior parte do meu dia, será que eu sou agressivo? Será que eu fico mais no passivo? Será que eu fico mais no meio termo? Ou será que eu já tenho mais consciência e eu procuro expressar melhor aquilo que eu preciso efetivamente? Então, cada um escreve aí num papelzinho. Então, olha, pode ser que eu seja mais agressivo na empresa, pode ser que eu seja mais passivo em casa, né? Então, queria que vocês fizessem uma autopercepção
na maioria das vezes, se eu me encaixo num desses quadrantes, tá bom? Então, essa é a assertividade. E aí, para a gente ter mais assertividade, a gente tem várias ferramentas para isso, práticas, né? A gente fala que, quando a gente fala em liderança, o líder, ele é responsável por criar um ambiente de confiança e segurança na sua área, na sua equipe, na sua empresa, para que os liderados, eles tenham essa possibilidade de abertura, né? A gente fala até de sair do armário, né? De poder falar com clareza tudo que precisa, sem ter coisas debaixo do pano. Então, o líder tem essa função também, tá? Bom, indo para o último pilar, né, da comunicação consciente, a gente traz aqui a questão da linguagem de conflito. E aí eu trago a comunicação não violenta para explicar um pouquinho dessa questão da linguagem de conflito, tá? Geralmente, quando a gente está num conflito, a gente tem uma questão de eu me colocar em primeiro lugar ou eu colocar o outro em primeiro lugar. Ou eu me coloco em necessidades ou eu coloco o outro. O meu foco é em mim ou o foco é no outro, tá? E aí a gente consegue identificar numa questão ali de possíveis conflitos essa relação. Então, quando eu me coloco demais em primeiro lugar, eu entro nessa relação de eu ganho e você perde. Na comunicação, geralmente eu tenho sempre razão, eu intimido de uma certa forma, as coisas têm que ser do meu jeito, eu quero ter o controle de tudo e todos, e o que o outro pensa, sente e precisa não é importante. Tá? Então a gente vê, às vezes, muitos líderes muito nessa posição de autoritário, eu tenho a razão de tudo, eu sou inflexível diante da diversidade, eu não consigo abrir exceções, né? Eu não estou aberto ao diálogo, eu não estou aberto ao diferente, e por aí vai, tá? Por outro lado, se eu coloco o outro sempre em primeiro lugar, pode ser até que eu comece a me anular nesse processo, né? Então, relacionamento e comunicação estão muito unidos ali. Se eu fico nessa situação de eu perco e você ganha, eu vou engolir muito sapo, tá? Eu vou evitar o conflito, assim como na assertividade, eu vou evitar conversas difíceis, os assuntos velados são frequentes, e eu simplesmente abro mão do que eu penso, sinto e preciso. Tá? Então a gente entra numa posição de relacionamento que eu quase me anulo mesmo. Qual que é o perigo desse processo todo? É que eu entre se eu fico muito nesses quadrantes por muito tempo, a gente acaba entrando nesse ponto de perde-perde, né? Ou seja, a relação já ficou tão desgastada nesses dois quadrantes que a gente entra num muro ou num abismo emocional. Então, a relação paga pela falta de comunicação, tá? É quando a gente sente que é uma desconexão total entre as pessoas, no relacionamento pessoal, no trabalho. Então, fica muito difícil a gente ter qualquer tipo de relação. Então, há perda de interesse, falta de empatia e até falta de respeito quando não beira a violência física mesmo, tá? E aí, o que a CNV traz como sugestão de uma comunicação e de um relacionamento consciente, né? O diálogo fluido, a empatia e a verdade equilibrados, ou seja, eu vou equilibrar os meus sentimentos, as necessidades dos dois ali. A gente busca uma comunicação em termos de colaboração e confiança, e a gente olha muito mais para em que pontos a gente se conecta, né, nesses conflitos, nessas diferenças, para a gente poder buscar uma solução mais eficiente para essa comunicação toda. Então, se eu
entendo você e você entende o meu lado, é muito mais fácil a gente se conectar aonde a gente tem pontos em comum, tá? Na linguagem conflito, a gente fala que ela pode vir disfarçada de diversas formas, né? É como se fosse um lobo em pele de cordeiro. Então, nesse caso, a gente tanto identifica esses padrões, como a gente vai olhar se a pessoa tem vícios de linguagem, do tipo, eu uso muito de sarcasmo, eu uso muito de ironia, eu tendo a desvalorizar o outro na minha comunicação, eu tenho um excesso de racionalidade na minha comunicação, falta argumentação na minha comunicação, tudo isso são coisas que podem fazer parte do meu estilo de linguagem e que podem levar a algum tipo de conflito. Então, esse tipo de padrão a gente identifica e a gente traça um plano de ação para mudar tudo isso. Então, queria que vocês também verificassem nesses 4 quadrantes, na maior parte do tempo, aonde vocês se enxergam, né? No ganha, no perde-perde. Eu posso estar oscilando entre esses quadrantes, né? Ou será que eu tenho relações de ganha-ganha? Será que no meu dia a dia, no meu trabalho com hospitalidade, eu estou conseguindo chegar a essa relação na comunicação de ganha-ganha? Muitas vezes eu estou entre o cliente e o que a empresa pode atender ali das necessidades desse cliente. Será que eu consigo fazer essa mediação de uma maneira positiva? Então fica essa pergunta para vocês, tá bom? E de conteúdo, eu já passei tudo para vocês, tá? Então, o que eu queria abrir agora era para uma partilha. Então, olhando isso tudo de escutativa, de assertividade, de linguagem de conflito e até desses conceitos de CNV, o quanto é importante para vocês, no trabalho de vocês, na realidade de vocês, se atentarem a isso tudo, né? E que aprendizados ou insights ou dúvidas que vocês tenham que a gente possa ajudar agora, tá bom? Então, a palavra fica com vocês aí para a gente ter um tempo bom para poder trocar ideia. André, super obrigada. Você conseguiu aí fazer bastante conteúdo, então, nesse tempo tão curto. Obviamente, esse problema aí que eu não sei identificar de onde pode ter sido, tá? Se é Não, alguma coisa que bate, mas eu acho que, nossa, deu para todo mundo entender. Eu não tenho nenhuma pergunta ainda, queria ver se alguém aqui me encaminha alguma pergunta, né? Ó, tem 2 pessoas aqui dizendo que estão sem áudio. Nós estamos. É uma coisa muito pessoal a questão de estar com áudio sem áudio, viu? É questão de conexão. Eu não sei como ajudá-los. Brenda, alguma sugestão para eles, Brenda? Realmente deve ser alguma coisa de conexão, Bia, em relação a isso. Entrar e sair, talvez. Mas, Bia, chegou uma pergunta aqui da Andresa. Não sei se você chegou a ver. Tá, eu vi aqui agora, vi aqui agora. A Andresa pergunta, né? Assertividade na comunicação é essencial para manter os relacionamentos. Eu acho que foi uma coisa que você falou bastante. Você poderia dar mais alguma, alguma mais assim, mais alguns exemplos, André, mais práticos assim para as pessoas colocarem a questão da assertividade como uma coisa bem relevante mesmo nos relacionamentos? Assertividade tem muito a ver com vulnerabilidade. O quanto que você se sente seguro numa relação, né, seja pessoal ou profissional, para você ter abertura para o diálogo, para você falar como você se sente, quais são os seus incômodos, o que você não está tolerando mais, né? Então, assim, quando a gente está num relacionamento que tem diversos incômodos, que eu não me sinto à vontade, que eu entro muitas vezes numa situação de passividade ou até de agressividade, isso me faz mal, o quanto
também a opção de abrir isso para o outro, para que ele entenda que as coisas precisam mudar, né? Então, na assertividade, a gente precisa estar vulnerável e corajoso para poder falar sobre alguns assuntos que a gente considera como difíceis, como velados, mas o quanto você traz de libertação e as oportunidades que você dá para outra pessoa de entender melhor o teu processo, né? Eu tive até, como exemplo, eu posso dar o meu exemplo até, em termos de relação pessoal, onde num momento eu tinha diversos incômodos, eu me sentia mal, eu não tinha necessidades atendidas, e eu tive que fazer um processo de terapia para poder me permitir a colocar isso numa mesa, numa conversa, né? E aí trazer sentimento, necessidade e outra coisa, entender se a outra pessoa tinha ciência disso, né? No meu caso, a outra pessoa achava que era o melhor relacionamento do mundo. Né? Quanto vale eu tomar a iniciativa, eu tendo mais recursos e mais conhecimento, colocar isso como oportunidade da gente falar em outro nível, né? Então, o diálogo fluiu e a gente conseguiu se entender. E entendendo que mesmo que eu tenha necessidades não atendidas, o outro não tem obrigação de atender. Ela só vai atender se ela tiver capacidade, tiver no momento disso e se ela quiser, né? Então, assim, eu faço o que eu preciso. Se o outro não tem como atender, como que eu fico nessa situação? Aí fica sendo uma opção minha, né? Temos mais uma pergunta aqui, a Nogueira. Ela pergunta: qual o principal conselho que você daria para uma comunicação no mundo digital que estamos inseridos nesse contexto de pandemia? Excelente colocação. Como trabalhar melhor isso de uma forma que flua, porque eu vejo as pessoas assim, às vezes não dá nem tempo de conversar muito, porque as reuniões, as atividades estão muito pesadas, e essa comunicação tá ficando muito pequena, muito sutil. Exatamente. Isso, André? Quando a gente pega esse contato físico, olho no olho, né? Aquela coisa de você estar ali do lado, perguntar como a pessoa está, como foi o final de semana dela. Hoje a gente está em casa e a gente se encontra para falar de negócios, né? Para falar de problemas, essas coisas todas. A gente usa a tecnologia ao nosso favor, ok, né? Para a gente resolver problemas. Agora, como é que um líder se conecta com seus liderados? É só na reunião? É só pelo WhatsApp? Então, assim, uma das formas de melhorar essa conexão é a gente ligar para a pessoa, ou até marcar um callzinho ali, one-on-one, para saber como é que você está se sentindo hoje, quais são os seus maiores desafios, como eu posso te ajudar, e etc. Então, assim, a gente precisa se colocar à disposição do outro. Não só líder, liderado, mas também pares, né? Colegas meus que, às vezes, estão precisando de ajuda, de um apoio, de uma escuta, né? Não é à toa que nesse período de pandemia, a gente, desde março, lançou um programa aberto ao público, chama Quadrados de Conversa, que é toda quarta-feira, das 7h30 às 9h, a gente traz um tema de autoconhecimento e a gente abre uma roda de conversa. Olha a dica, quem está participando, presta atenção, que legal, é aberto, certo, André? Quadrados de conversa, gratuito e com temas assim super relevantes, né, em termos de autocuidado mesmo. E a gente trouxe isso muito pela necessidade de fala e não só de escuta, porque a gente tinha palestras, webinários, cursos grátis, etc. Mas a gente tinha a chance de falar a nossa opinião, de falar como a gente se sente, e assim, é um sucesso, porque as pessoas vão, elas se conectam, elas conversam com gente que elas nunca viram antes. Então, eu digo assim,
comunicação digital para resolver problemas, mas comunicação ao vivo, buscar conexões sempre que possível. Tá? Então, Quadrados está aberto ao público. Quem quiser ver, seja bem-vindo. Eu vou aproveitar esse gancho aí dos quadrados e conversa. Estão perguntando aí como que você acessa para participar. As inscrições são pelo Simpla, é só colocar lá Quadrados de Conversa, ou pelo Linktree da Gratitude, né? Linktree, eu tenho aqui se a Gomer tiver aí, acho que ela consegue pôr no chat. Aí ela pode colocar ali no chat. Mas Quadrados de Conversa, toda quarta-feira, das 7h30 às 9h, aberto ao público. Então, a gente abriu esse canal de troca e escuta. E, assim, as pessoas saem de lá transformadas. É muito bacana. Bom, temos mais perguntas aqui, André. Algumas pessoas possuem padrão comportamental compatível com o DISC, dominante, influente, estável e complacente. Algum dessas tem correlação, proximidade com algum desses fatores colocados que você pôs hoje na sua apresentação? Como é que você vê isso? Ela colocou um exemplo, tá? Pessoa de perfil dominante tende a ir para o ganha, ganha-perde, etc. Há alguma relação entre os tipos comportamentais? Pode existir. E aí a gente entender se esse padrão de comportamento está sendo funcional ou não. Quando a gente fala de personalidade, eu não gosto muito de rotular, tá? De eu sou um D, eu sou um I, eu sou um S, eu sou um C, né? Eu acho que dependendo da situação, eu tenho o meu normal, o meu padrão normal, mas dependendo da situação, eu tenho que ter consciência que eu preciso agir de uma maneira diferente. Então, nem sempre a minha agressividade, determinação, forçar a barra vai funcionar. Às vezes eu preciso ir muito mais pelo relacionamento, pela conexão, do que pela força. Então, assim, olhando para a minha personalidade, quais são os meus pontos fortes, né? E para cada situação, eu tenho que usar essas forças de acordo, né? Então, se eu tenho uma tendência ao altruísmo, eu tenho tendência a pôr o outro em primeiro lugar. Mas é sempre que eu tenho que pôr o outro em primeiro lugar, né? Eu brinco até, né? Eu sou voluntário há muitos anos, e eu sempre falo, gente, voluntariado tem limite, até o ponto que você está se anulando, porque fazer pelo outro é gostoso, a gente aprende, a gente ganha, mas tem um certo ponto que você tem a sua vida, que você tem as suas prioridades. Então, se você tem já esse altruísmo exacerbado, afetividade muito forte e tal, tendência é você colocar o outro em primeiro lugar. E aí, dependendo da situação que você vive, que é exigida de você, eu tenho que estar esperto, porque senão eu caio num desses quadrantes automaticamente. Perfeito. Tá, o André, tem mais uma pergunta bem bacana aqui do Luiz Melo. Ele fala que a exigência do ser humano integrado dentro do mundo organizacional é uma exigência cada vez maior e requer muito autoconhecimento. André, qual dica você pode nos dar ou recomendar para exercitar a comunicação assertiva, principalmente nos momentos de conflito? Sim, vou dizer que os conflitos, muitas vezes, eles são necessários e a gente tem que enfrentar aberto a tudo, né? Dicas para a gente exercitar a comunicação assertiva, né? Primeiro, tem uma frase que a Gomer, minha sócia, sempre fala, que eu gosto muito, que é a verdade liberta. Uhum. Então, assim, a gente tem medo do impacto sobre o outro, tem medo sobre o que vai causar. Poxa, mas a gente vai brigar sobre isso. Calma, abre o jogo, né? Dicas, leiam sobre, né? Então, tem um livro da Vera Martins que fala sobre assertividade, o ser assertivo. Marshall Rosenberg, né? O pai da comunicação não violenta. Eu sempre recomendo para todo mundo com quem eu trabalho com comunicação, leiam o livro sobre comunicação não violenta. É um livro super simples. Aliás, tem uma pergunta aqui da Andresa, que ela, se você recomenda algum livro de CNV. Todos, então, do
do Marshall Rosenberg, você pode comprar tranquila, né? E aí, dicas para você ser mais assertivo. Será que eu tenho vocabulário de sentimento? Será que eu tenho vocabulário de necessidades? Então, se você não tem vocabulário, a gente fala tanto em inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Primeiro, eu preciso saber como que eu estou me sentindo hoje. E eu preciso monitorar todos os sentimentos que eu estou vivenciando agora. Eu posso estar animado, ansioso, frustrado, chateado, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, fazer esse exercício de autopercepção é o início. Então, quando eu começo a me entender, eu consigo identificar as coisas nos outros. E aí a coisa vai fluindo. Não é de um dia para o outro, é exercitar todos os dias. Nos livros do Marshall, você tem listas de sentimentos e necessidades. Na internet, se você coloca CNV, lista de sentimentos, tem lá 75, 80 sentimentos. Dica, todos os dias, de manhã, coloca ali a lista, identifica uns 5 sentimentos que você está vivenciando ali. Procura entender quais as necessidades ligadas a esses sentimentos. É por aí que a gente está trabalhando inteligência emocional o tempo todo. Então, primeiro em mim, depois no outro. Tá? E tem uma outra coisa que eu não falei. A gente está falando de comunicação com o outro, né? A comunicação que eu estou fazendo comigo mesmo. Talvez eu seja até agressivo comigo mesmo, aqui dentro. Né? Então, a gente fala que uma dica é leituras e monitoramento. O que eu estou pensando, falando para mim mesmo, que sentimentos que eu tenho hoje, que estão vivos em mim, e quais as necessidades que não estão sendo atendidas, e quais estão sendo também, que elas geram sentimentos, emoções positivas. Quando eu tenho claro isso, eu começo a entrar na assertividade. Perfeito, perfeito. Eu tenho aqui uma colocação para finalizar, só lembrando para todas as pessoas que depois vocês vão receber em seguida uma pesquisa de satisfação bem rapidinho, fazendo avaliação do tempo, dicas de sugestões de temas, etc., são sempre bem-vindas. Eu tenho aqui também então eu peço que vocês respondam, é bem rápido, é bem simples, para mim é importante para estar trazendo temas relevantes para todos que participam desse mini-meeting. E eu tenho aqui uma colocação muito bacana da Iane, a Vilete da Vida Link, que ela agradeceu muito, ela entendeu que ampliar o vocabulário é uma ótima alternativa para garantir a efetividade na comunicação. Então, que foi o que você comentou agora no final. E leve isso para as crianças. Quem tem filhos, principalmente, desde pequenininho, fale sobre sentimentos e emoções. Traz um sentimento, explica para a criança. Né? Quanto mais cedo a gente começar com essa educação emocional, né, melhor é no futuro para esse adulto. Muito bom. André, muito obrigado, eu agradeço. Várias pessoas que realmente colocaram excelentes dicas, agradeceram. Foi assim, foi muito, muito, muito bom. E avisando, a Alessandra disse que adora esse menino. Olha, chamou você de menino, viu, André? Olha que elogio bacana que ela te mandou aqui. Ganhei o dia agora, hein, Alessandra? Um beijo. Ó. Obrigado, Ale. Super, super obrigado, viu? Eu agradeço muito e lembrando que nós estamos gravando e vai estar disponível para vocês depois na TV Hospitalidade para vocês poderem dividir, compartilhar, que tem muitas dicas aí bacanas que o André deu. Sim. Bom, obrigada para todos, um excelente fim de tarde para todos, um bom final de semana de frio, muito vinho quente, muito a chá para quem gosta também. Enfim, vamos nos esquentar. André, obrigada mais uma vez. Tá? Obrigado. Muito bom tê-lo conosco, viu? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, viu? Beatriz. Um abraço a todos. Vocês aí. Muito obrigado. Um bom final para todos. Tchau, tchau. Obrigada para todos. Obrigado. Tchau, André. Tchau para todos. Tchau, Beatriz. Um abração, viu? Eu também. Obrigada, viu?